dia. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu chamei como uso da tecnologia de bioflocos na aquicultura de camarão. Esse trabalho foi principalmente baseado nesse trabalho desse mesmo ano, intitulado como o uso da tecnologia de biofloco na aquicultura de camarão, uma revisão com ênfase na última década. Bom, segundo a projeção, a população humana deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas até 2050. Com isso, vai ocorrer uma maior demanda por alimento, né, por toda essa quantidade de pessoas. E, como consequência, vai ter uma escassez nos recursos necessários para a produção de alimento, né, como a terra ou a água doce. Isso vai se tornar um sério desafio para produzir alimento para todas essas pessoas. Bom, a aquicultura tem se tornado uma opção ideal para a produção desses alimentos, né, em muitos países, porque ela consegue produzir alimento muitas vezes em água salgada ou, ou consegue produzir proteína de qualidade em um menor espaço, assim, com maior aproveitamento da ração. Devido a essa escassez, também a aquicultura ela tem esse desafio de melhorar suas tecnologias de produção até lá, né? Bom, a tecnologia de biofloco ela é sugerida como um sistema de aquicultura sustentável desde o início dos anos 70. E, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a biotecnologia de flocos é definida como o uso de agregados de bactérias, algas ou protozoários mantidos como matéria orgânica particulada com a finalidade de melhorar a qualidade da água, o tratamento de resíduos e a prevenção de doenças em sistemas de aquicultura intensiva. Vamos ver mais detalhes mais para frente, tudo isso. Bom, no ano de 2018, a contribuição da carcinocultura foi de 7,3% de toda a produção aquícola no mundo, sendo que em 10 anos, né, de 2008 para 2018, ela cresceu muito, sendo que em 2008 a produção foi de 3 milhões 400 mil 458 toneladas. Ela cresceu para 6 toneladas, um pouco mais de 6 milhões de toneladas. Isso é um aumento de 76,6%. Bom, e dentro da carcinocultura, o principal espécie cultivada é o Lithopenaeus vanamei, que ela, como crustáceo, né, ela representa 53% de todos os crustáceos cultivados no mundo. Por isso que ele tem sido foco de muitos estudos para aprimorar ainda mais as técnicas de produção. Bom, nos últimos anos, mais de 550 artigos foram publicados com a aplicação dos bioflocos, né, na agricultura, sendo que a maioria desses foi publicado nos últimos 10 anos, né, e mais de 40% dessas foram dedicadas à cultura do Lithopenaeus vanamei, enfatizando aí como ele é muito pesquisado. Os tipos de sistema de bioflocos que temos. O primeiro é o sistema de crescimento suspenso, que é sem mídia nenhuma. Nesse sistema é necessário uma fonte de carbono orgânico, amônia e nitrito, juntamente com uma aeração pesada para manter os substratos de comunidades em suspensão. Isso porque formam os agregados, né,
que eles são um pouco mais densos que a água, então precisa daquela aeração para manter sempre em suspensão, né? E essa fonte de carbono orgânico, a amônia e o nitrito, é porque eles acabam consumindo para produzir mais, para manter a vida, né, deles. Isso, esses flocos, né, têm uma maior área de superfície para a ação da bactéria e a qualidade da água é mantido por meio da massa de fitoplâncton, bactérias aderidas e outros seres vivos dentro dessa matéria orgânica particulada, né? O bioreator de membrana é um outro método, né, de crescimento anexado. Nesse sistema, os substratos são transportados para unidades de criação, das unidades de criação para os reatores que são especializados só para fazer essa operação do tratamento dos compostos nitrogenados, né? Esse é caracterizado por possuir uma mídia de biofiltragem com uma área de superfície específica alta. E com isso, a eficiência da nitrificação nesse sistema é muito maior do que no sistema de crescimento suspenso. Esse sistema também pode reduzir o sólido suspenso sem limitar a eficiência do processo. E também tem o reator de biofilme de base móvel. Nesse reator, ele ocorre um processo aeróbio, né, no tratamento das águas residuais, baseado nos biocarreadores plásticos, muito conhecido como biobol. Eu trouxe essa imagem aí para relembrar como que ele é, né? Nos quais a biomassa microbiana se fixam e se desenvolvem. O desempenho e a eficiência depende da mídia fornecida ao reator. Isso é, depende, porque não só a biobol pode ser usada, mas pode ser usado também aquela cerâmica redondinha, assim, ou até outras formas diferentes, né? E a eficiência desse sistema é de acordo com a área disponível para os micro-organismos que cada um dessas bases vai fornecer, né? Esse sistema é um híbrido dos sistemas anteriores que incorpora a vantagem dos dois, né? E com isso consegue alcançar maiores concentrações de biomassa nos bioreatores, sendo que esse sistema é altamente eficiente na remoção da demanda química de oxigênio e da demanda bioquímica de oxigênio. Tem também a tecnologia de Perfilon, que nessa ela também pode ser usada para remover os resíduos orgânicos e inorgânicos, aumentar a produção de alimentos naturais para os organismos cultivados e melhorar a qualidade da água. Nessa tecnologia, a biota aquática autotrófica e heterotrófica Cécio, compreendendo as bactérias, fungos, protozoários, fitoplâncton, zooplâncton e organismos bentônicos em uma ampla gama de invertebrados, são desenvolvidos em substratos submersos, né? E também toda essa fauna pode ser usada como complemento alimentar dos indivíduos produzidos. A eficiência da produção dessa biomassa toda depende muito da intensidade da luz e da disponibilidade dos nutrientes. E por isso que é preciso tomar cuidado, né, de manter a relação carbono-nitrogênio ideal para otimizar esse aumento de produção no perfilon e com isso estimular mais o crescimento dos indivíduos focos, né, de produção. O perfilon é geralmente usado para criar peixes e crustáceos herbívoros, onívoros e filtradores, como a tilápia, alguns tipos de salmão e o camarão de água doce.
Bom, a classificação de acordo com a exposição da luz, né? Essa exposição à luz natural, né, nos traz dois tipos de sistema de bioflocos que são geralmente aplicados na aquicultura, sendo o externo, que é diretamente exposto à luz, e o interno, que é sem exposição nenhuma ou com pouca exposição. O sistema ao ar livre, ele também é conhecido como biofloco de água verde, que é bastante comum na cultura comercial, nesses grandes viveiros que usam, né, que aí não tem nenhum tipo de cobertura. Ele é composto por uma mistura de comunidades de algas e bactérias que podem ser usadas como alimento natural para os animais aquáticos, né? E ele predomina mais algas, por isso que ele pega essa cor esverdeada. Já os sistemas internos, eles também são conhecidos como que é o de luz limitada, né, ou nenhuma luz. Eles também são conhecidos como sistema de água marrom, porque é mais predominante a biomassa bacteriana, que traz essa cor mais amarronzada, né? Com isso, a absorção dos flocos por peixes e camarões dependerá principalmente do sistema de flocos adotado e as espécies e tamanhos cultivados, né? Os aspectos do cultivo em biofloco. Um aspecto importante é a densidade de estocagem. A densidade de estocagem é um fator chave, né, que afeta muito a dinâmica da produtividade e da sustentabilidade do tanque. O aumento da densidade de estocagem exige grandes quantidades de alimento, o que resulta em cargas excessivas de nutrientes, que precisam ser reciclados, né, pelas comunidades microbianas, e esses nutrientes podem acabar causando a eutrofização dos sistemas, que, que estimula, né, o desenvolvimento da biomassa microbiana, que pode acabar se tornando um problema, né? Nessas circunstâncias, os restos das rações e excreções de animais são decompostos em amônia e que é assimilada pelos bioflocos, né? E com isso, a alta densidade de estocagem é necessária, se faz necessário, né, man, muito mais oxigenação para manter os níveis de oxigênio na água, né? É outro dos problemas que pode trazer. Os meios para remoção da amônia no sistema, né? O sistema de nos sistemas de bioflocos, né? A amônia é removida e os resíduos podem ser transformados em alimento natural para os peixes e camarões, né? Como essa biomassa microbiana. Normalmente a conversão do nitrogênio inclui três caminhos para a remoção desse nitrogênio amoniacal, né? Que neles são: a primeira é a remoção fotoautotrófica por plantas aquáticas, né, por algas. Nesse processo, os nutrientes são lançados nos efluentes hídricos, são removidos principalmente pelas plantas aquáticas. A conversão bacteriana autotrófica de nitrogênio e nitrogênio amoniacal, né, e do nitrato. Nessa via, as bactérias autotróficas e os outros autotróficos, né, sintetizam seus constituintes celulares por meio da fotossíntese, usando o dióxido de carbono como fonte de carbono, né? Isso é, transformando todo esses compostos nitrogenados em biomassa bacteriana, né? A
conversão bacteriana heterotrófica de nitrogênio amoniacal diretamente em biomassa microbiana. Nessa via, a adição de fonte de carbono orgânico é necessária para estimular o crescimento bacteriano heterotrófico, na proporção adequada de carbono e nitrogênio, né? Essas bactérias elas assimilam nitrogênio amoniacal como proteína celular usando uma fonte de carbono orgânica, né, presente na água. As fontes de carbono e a proporção, né, desse carbono é dada em um sistema de biofloco clássico, requer insumos externos, né, incluindo uma fonte de carbono exógena para manter a proporção adequada de carbono para nitrogênio, necessário para a produção microbiana. Um sistema de biofloco de base heterotrófica, né, usa o carbono disponível, né, como fonte de energia e, e, o, e o nitrogênio amoniacal para a síntese da proteína celular. A imobilização dessa amônia por bactéria heterotrófica depende da absorção total de carbono por essas bactérias e sua eficiência nessa conversão bruta. Mas quando as bactérias nitrificantes são estabilizadas, essa adição de carbono exógena tem que ser reduzida ou completamente interrompida para evitar um excesso na produção de biofloco, né? Que isso pode causar mais alguns problemas. A suplementação excessiva de carbono orgânico também pode levar a um rápido aumento dos sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e sólidos suspensos voláteis e a turbidez da água. Além disso, a alta razão de carbono e nitrogênio, o floco autotrófico é deslocado para biomassa microbiana heterotrófica, levando a mudanças na qualidade de água e na composição do biofloco. Como fontes de carbono orgânico, né, que a gente pode ter, vários estudos investigaram os efeitos de diferentes fontes e níveis de carbono, né, sobre o desempenho. E o estado de saúde, a qualidade da água na cultura, né, baseado em biofloco. A eficácia das fontes de carboidratos em sistemas de biofloco depende principalmente do seu conteúdo de carbono e da velocidade da degradação, sugerindo que algumas fontes de carbono são melhores na, na produção de flocos, né, do que outras. Em geral, os açúcares simples, como melaço, dextrose, glicose, esse tipo de açúcar, são degradados mais rapidamente do que os açúcares complexos, como farelo de trigo, farelo de arroz, levando a menor concentração de amônia e maiores taxas de crescimento e qualidade de água. Isso é, tem uma resposta mais rápida também, né? Os açúcares mais simples. Muitos produtos naturais e resíduos têm sido usados como fonte de carbono na criação de camarões, com base no biofloco, né? Incluindo o melaço de cana-de-açúcar, glicose, sacarose, farelo de arroz, farelo de trigo e amido. Tem que enfatizar também que os efeitos da adição de carbono dependem da fonte, qualidade e quantidade de carbono, tempo, frequência de aplicação, o teor de nitrogênio amoniacal na água, alimentação suplementar e a densidade de estocagem dos camarões cultivados. O melaço está entre as fontes de carbono mais usadas, né?
durante as fases de larva, berçário e crescimento para a maioria dos camarões cultivados em sistema de biofloco. Isso porque o melaço é um açúcar simples, né, que tem aquela ação mais rápida, e o seu preço compensa pelo preço, assim, é o melhor custo-benefício que tem disponível, né, que tem no nosso conhecimento. A adição do melaço nos sistemas de biofloco de pós-larvas e berçário pode levar a uma diminuição significativa, né, no nitrogênio amoniacal e no nitrito, e prevenir acúmulo desses compostos. E pesquisas indicam que o melaço é um melhor do que o farelo de arroz e dextrose na redução das concentrações de amônia na água, né? A relação carbono-nitrogênio, né, não é apenas a fonte de carbono que determina a eficácia dos bioflocos, mas também a razão entre a quantidade de carbono disponível e a de nitrogênio no meio. No sistema de biofloco, isso é uma coisa crucial, né, para ser balanceado, sempre que precisar aplicar. A absorção máxima de nitrogênio e a decomposição de resíduos na produção de bioflocos geralmente ocorrem na razão carbono-nitrogênio ideal. Isso significa que o controle de nitrogênio inorgânico tóxico na água e a produção dos flocos microbianos são obtidos ajustando as razões carbono e nitrogênio nas rações. Várias razões de carbono e nitrogênio, né, foram usadas na carcinocultura com resultados variáveis, né, e às vezes contraditórios. Por exemplo, o Xu et al. De 2016, eles experimentaram com juvenis de Lithopeneus vanamei, né, as relações de carbono e nitrogênio de 9, 12, 15 e 18 carbonos para cada nitrogênio, né, sendo que as melhores taxas que eles encontraram foi a 9 e a 12 carbonos por nitrogênio. E já o Panigrahi et al. 2019, ele obteve as melhores taxas de tratamento em 15 e 12 carbonos por nitrogênio, né? Então, em geral, a gente sabe que a relação carbono e nitrogênio ideal é de cerca de 10 a 12 carbonos para cada nitrogênio, né? Para uma produção ótima do camarão. A alcalinidade da água nos sistemas de biofloco, né, é controlada pelos processos naturais, incluindo a fotossíntese, a absorção de nutrientes por algas, a oxidação da matéria orgânica e as reações de nitrificação e desnitrificação na presença da aeração e mistura de água. A fotossíntese das algas e o metabolismo bacteriano, heterotrófico e quimiautotrófico são responsáveis por diferentes transformações químicas que causam mudanças na qualidade da água. O pH e a alcalinidade devem ser mantidos em níveis adequados, isso é, o pH de 7 a 9 e a alcalinidade de 50 a 100 miligramas por litro. O processo de nitrificação leva a um consumo significativo da alcalinidade e à redução do pH da água. Nesse caso, a alcalinidade suplementar deve ser adicionada, né, para reduzir a acidez da água e, por sua vez, aumentar o pH, a alcalinidade e os sólidos suspensos totais nas águas de cultivo. Como um exemplo, né, eu trouxe uma foto aí de um saco de cal hidratada que é amplamente utilizado para esse processo.
Uma alcalinidade de cerca de 100 a 150 miligramas, né, por litro, é para manter o pH e a alcalinidade ideais da água e também o desempenho do sistema de bioflocos. As, as concentrações de nitrogênio, amônio também devem ser mantidas, né, menores do que 1,5 miligrama no sistema de bioflocos, enquanto a concentração de nitrito deve permanecer menor do que 2 miligramas por litro. Zhang et al. De 2017 sugere que o pH deve ser acima de 8,1 e a alcalinidade maior do que 100 miligramas por litro. Esses são necessários para o crescimento ideal do camarão, né, e a estabilidade dos bioflocos e estabelecimento de bactérias nitrificantes. O aumento da alcalinidade para 150 e 300 miligramas por litro, né, resultou em uma melhora significativa nesses parâmetros. E só que, ao contrário desse resultado que eu acabei de falar, o Pierre et al. De 2015, eles obtiveram resultados em que o camarão pode ser cultivado com um processo em alcalinidade mais baixa, né? Sendo que com sucesso, desculpa, em alcalinidade mais baixa, sendo que quando os camarões foram criados em diferentes alcalinidades, né, de 40, 80, 120 e 160 miligramas de CaCO3 por litro, o pH e os sólidos diminuíram na alcalinidade mais baixa, enquanto a sobrevivência e a taxa de crescimento não foram significativamente afetados. Bom, a aeração, né, é das principais coisas num cultivo, principalmente quando se trata com bioflocos, né? No processo de nitrificação, a amônia é oxidada em nitrito e subsequentemente em nitrato pelas bactérias oxidantes de amônia e bactérias oxidantes de nitrito, respectivamente, né? Esse processo requer um fornecimento de oxigênio suficiente e contínuo, né? Porque tem um consumo contínuo também. Portanto, a oxigenação e a mistura homogênea da água de cultivo são essenciais para a nitrificação da amônia, o acúmulo de bioflocos e o aumento da atividade nas comunidades microbianas. As intensidades de aeração nos sistemas de biofloco, né, podem afetar o desempenho na qualidade da água e na composição do biofloco, sendo que em sistemas de ar difuso, né, com sopradores de ar, eles resultam em uma melhor formação dos bioflocos e no aumento do desempenho de crescimento do camarão branco, né? Quando comparado com o sistema de hélices, né, que está nessa foto que eu trouxe de exemplo aqui do lado. O, o ar difundido também causa uma maior agregação de bioflocos, né? Sendo que no sistema de hélice vertical pode ocorrer a quebra desses flocos, diminuindo sua eficiência. Os sistemas de aerotubo também são melhores do que os de pedra porosa, né? No movimento da circulação da água quando e para a formação dos bioflocos. A exposição à luz, né, sendo a luz solar é um fator limitante para a produtividade primária, né, e para o florescimento do fitoplâncton em lagoas externas heterotróficas, porque aumenta a fotossíntese através da coluna d'água, né? Em condições fotossintéticas, as algas fornecem oxigênio para o tanque durante o dia, mas esse oxigênio é confundido pelas mesmas algas e pelas outras comunidades microbianas e pelos indivíduos
cultivados ali também, né, durante a noite, sendo que isso pode acabar se tornando um problema se não houver uma aeração nesse período, né. A alta intensidade da luz e a densidade do fitoplâncton aumenta drasticamente, causando o alto pode aumentar, né, causando o alto sombreamento, que reduz que nisso a luz é parada nos primeiros centímetros da coluna d'água, né, sendo que o resto fica numa região sombreada. Isso pode causar a morte do fitoplâncton e levar a diversos problemas, né, com essa morte, que é acúmulo de matéria orgânica, com maior consumo de oxigênio, e assim vai. Isso significa que a fotossíntese leva a flutuações diárias das concentrações de oxigênio dissolvido, o gás carbônico dissolvido, o pH e a amônia não ionizada. Nessas condições, o desempenho dos sistemas de biofloco permanece sobre variações contínuas entre o dia e a noite. A luz natural aumenta a produtividade e a disponibilidade do zooplâncton no sistema, que também é usado como fonte natural de alimento para o camarão cultivado. Os sólidos suspensos totais. Os sólidos suspensos totais, né, são um fator muito importante que afeta a produção dos bioflocos na cultura intensiva e superintensiva. O carbono orgânico suplementar em excesso, né, isso é, elevando o número de carbonos para cada nitrogênio, pode causar um rápido aumento nos sólidos suspensos. A alta concentração desses sólidos suspensos, isso é, eles sendo maior do que 500 mg por litro, pode afetar significativamente a saúde e o desempenho dos camarões, especialmente com indivíduos grandes. Isso ocorre porque o excesso de matéria orgânica particulada pode causar o entupimento das brânquias do camarão, diminuindo a troca de oxigênio dele e levando a altas taxas de mortalidade. Isso é, colmata as brânquias dele e ele acaba morrendo sem oxigênio dentro do tanque por estar com uma grande quantidade de sólidos, né? O excesso de flocos também, né, de 400 a 800 mg por litro, também pode diminuir a concentração de oxigênio dissolvido e aumentar os compostos nitrogenados na água. O sistema de bioflocos deve ser gerenciado adequadamente, removendo o excesso de sólidos, que é removido principalmente por sedimentadores, né? Que é uma estrutura anexa do tanque que tem a capacidade de acumular esses flocos, né? E devolver uma água com bem menos sólidos suspensos de volta para o tanque. E com esse acúmulo, depois é só limpar esse sedimentador que já diminui bastante os sólidos suspensos, né? Os impactos do biofloco na dieta dos organismos, né? No caso do camarão. O fator nutricional do biofloco para o camarão cultivado, né? O biofloco possui bons perfis nutricionais, o que torna ele uma fonte potencialmente boa de um complemento alimentar natural para os camarões cultivados. A composição e o valor nutricional do biofloco depende da fonte de carbono e da relação carbono-nitrogênio e da intensidade da luz, a composição e a idade dos agregados dos bioflocos nos sólidos suspensos. A concentração de bactérias de fitoplâncton e dos substratos artificiais e das concentrações e das condições de cultura. Por exemplo, os micro-organismos heterotróficos, incluindo bactérias, ciliados e flagelados, geralmente florescem em alta concentração de carbônico orgânico dissolvido.
Os bioflocos, né, podem compensar uma redução de proteína na dieta. Isso é, as necessidades proteicas de camarões cultivados, hum, eles podem ser significativamente reduzidas uma vez que consomem bioflocos como alimento natural, compensando a redução da proteína na dieta. Resultados variados, né, têm sido relatados devido à variação na idade do biofloco, na composição e biomassa, composição das dietas, estágio de desenvolvimento dos camarões, a qualidade da água e os períodos experimentais. Tudo isso influencia, né, no quão significativo pode ser essa proteína vinda dos flocos. Os camarões criados no sistema de biofloco também, né, no geral, possuem um maior crescimento, sobrevivência, utilização da ração, né, aquela conversão de ração em proteína animal, o estado de saúde e a expressão dos genes imunes são significativamente melhores do que em grupo controle, né, isso em vários estudos. Eles também possuem uma maior resistência a doenças como, por exemplo, o víbrio, né, que é fonte de muitos problemas em uma produção normal. Os resultados recentes também sugerem a necessidade ideal de proteína na dieta do camarão, né, que ela pode ser reduzida em 20%. Isso é, de 40% para 32%. Resultados semelhantes também foram encontrados com o camarão branco Lithopenaeus vanamei, né? O camarão branco indiano, criados em sistema de biofloco heterotrófico, onde uma dieta de 30% produziu maior desempenho e melhor qualidade de água em níveis de proteína mais elevados. Os resultados acima, né, demonstram que 25% da proteína da dieta pode ser salva quando os camarões são criados em bioflocos, levando-os a uma economia muito grande tanto na produção quanto no uso das rações, né? O biofloco também tem um papel probiótico na cultura do camarão, que além dos benefícios já destacados, né, o biofloco também pode servir como probiótico, que podem melhorar o sistema imunológico e prevenir surtos de doenças, além de estimular a atividade de enzima digestiva. Isso tem sido atribuído à capacidade dos bioflocos em manter uma boa qualidade da água e promover a produção de bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, né? Que podem proteger as células epiteliais, intestinais e prevenir doenças. Os flocos microbianos também atrapalham a proliferação de bactérias patogênicas, levando a atividades probióticas claras. Vários estudos foram publicados sobre o uso de flocos como antibióticos, antifúngicos e estimuladores do sistema imunológico para prevenir, controlar e reduzir os patógenos nos camarões. Os efeitos imunoestimuladores, né? Tem, os flocos possuem os possíveis efeitos imunoestimuladores, né, dos bioflocos em camarões cultivados foram amplamente documentados. Os bioflocos podem melhorar o sistema imunológico inato e não específico de camarões, fornecendo uma ampla gama de imunoestimuladores contra infecções. Esses compostos podem ativar a resposta imune
em camarões por meio do aumento dos mecanismos imunológicos inespecíficos, levando a um aumento significativo no sistema imunológico em camarões cultivados. Os parâmetros de resposta imune, como a contagem total de hemócitos e a atividade da profenoxlocidase, foram significativamente aumentados no camarão heterotrófico criado por bioflocos, em comparação com os ensaios sem o biofloco. Os bioflocos também são capazes de acumular um composto bacteriano poli-B-hidroxibutirato, que demonstrou melhorar o crescimento e a digestibilidade dos alimentos e proteger os animais aquáticos de criação de infecções bacterianas. Além disso, os probióticos microbianos incluem as células microbianas viáveis, que pode aumentar o crescimento, enzimas digestivas intestinais e digestão e absorção de alimentos e resposta imune, além de inibir os micro-organismos patógenos. Portanto, os camarões cultivados em bioflocos apresentam um melhor estado de saúde e desempenho de crescimento. As referências utilizadas para esse trabalho estão presentes aqui. Muito obrigado por assistir. E é isso. Tenha um bom dia.